vocês, vamos lá. É um texto tanto quanto simples, mas ao mesmo tempo profundo. E eu peço a licença de vocês só para usar o meu celular, porque é um texto que tem diversas... As palavras são muito importantes, e se eu fosse colocar todas as palavras aqui no meu esboço, aí o esboço ia deixar de ser esboço. E aí eu acho que vocês vão ficar em dúvidas em algumas vezes. Eu vou deixar o texto aberto aqui. 1 Timóteo 6, do 6 ao 10. Encontraram aí? Sim? Excelente. 6, do 6 ao 10. 1 Timóteo 6. Exatamente. Estão comigo aí? Sim? Excelente. Sim diz. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com quem nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Amém. Até aqui, na noite de hoje, vamos finalizar essa pequena perícope aqui que a gente tem trabalhado durante um bom tempo, né? Vamos lá. Uma pequena revisada. Semana passada nós trabalhamos sobre os falsos mestres. E principalmente o que é que os falsos mestres eles produziam através de seus falsos ensinos. A gente percebeu que o falso ensino não é somente não ir totalmente com a palavra de Deus, mas ele é como se fosse aquele espinhozinho bem rabugento. Porque uma vez que ele entra no seu coração, ele não apenas vem como um ensino falso, mas ele muda o seu coração, muda as suas palavras, muda o seu pensamento, muda as suas ações e destrói as pessoas que estão perto de você. Então, foi isso que a gente viu, que são essas pessoas que amam os falsos ensinos, elas vão nessas altercações sem fim, que é aquele brinquedinho do vai e volta, vai e volta. Então, não tem utilidade nenhuma. Aquele brinquedinho é só ficar com aquela coisinha, né? Acho que não sei se era chamado vem-vem também, né? Só vai e vem, né? E aí é a mesma coisa daquele que ele ama esses falsos ensinos, porque são debates, coisas que você vai ficar batendo boca, que não vai ter proveito nenhum. Então, o que é que acontece se você brincar 1 hora com aquele joguinho? Vai ter alguma coisa? Não. Ele veio mais para cá do que para mim durante essa 1 hora. É a única coisa que vai ter de proveitoso. Então, é essa palavrazinha no versículo 5 para altercações. Vai e vem. E aí, o apóstolo Paulo vai falar que esses que falam outros ensinos ou outras doutrinas, é a mesma declaração, eles estavam pegando a palavra de Deus para usar como lucro. Lucro no sentido mesmo, usar a Bíblia para perverter a mente das pessoas e ganhar dinheiro com elas. Será que isso acontece nos nossos dias ou era só no tempo de Paulo? Quase 2000 anos depois. Esse texto aqui foi escrito por volta de dos anos 40 para 50. Então a gente está quase 2000 anos. Mudou? As pessoas usam até hoje a palavra para ganhar dinheiro com ela? Sim. Ainda bem que ele foi pego, então, né, esse pastor? E ainda usaram o texto de Timóteo. Ainda está aí? Misericórdia, pior ainda. E aí, exatamente por isso, né? O nosso irmão Hermes falou que teve uma operação primeiro chamada Timóteo, né? Por causa desse texto. E aí o versículo 5 termina falando daqueles que usam a piedade, a palavra de Deus como lucro. E agora o apóstolo Paulo vai responder se isso vier na sua mente também. Tá certo, mas o que deveria ser lucro para as nossas vidas? O que é que realmente deve ser importante? O que existe a declaração econômica. Qual é o valuation, né, da palavra de Deus? Qual é a valorização dela? Qual é a importância, a preciosidade dela na nossa vida?
E aí ele já começa com a declaração de afirmação. De fato, versículo 6. Grande fonte de lucro é a piedade. Piedade, a gente já viu, ela aparece todas as vezes que a gente está estudando aqui nas quintas-feiras à noite, essa palavra volta a aparecer. Piedade é reverência, piedade é submissão ao Senhor. Só que aqui a gente viu piedade, certo? Vocês já sabem o que é isso. Agora a gente vai encontrar um amiguinho da piedade, que faz o lucro. Qual é o amiguinho da piedade que gera lucro? Contentamento. E aqui eu já quero que você entenda que contentamento no versículo 6 é diferente de contente que vai aparecer lá nos versículos posteriores. São palavras diferentes. Então, aqui, contentamento significa a seguinte coisa. Deixa eu pegar aqui minha pesca, porque são muitas palavras aqui no texto de hoje. Contentamento é ter o sentimento de suficiência. Então, é isso que é contentamento. Não é aquele... Não sei se vocês já assistiram aquela telenovela chamada Poliana. Não é jogo do contente. As coisas estão ruins. Ah, mas você tem que olhar pela outra perspectiva. O copo não está quase seco, ele está quase cheio. E aí a pessoa fala que contentamento é isso, a pessoa que vê o lado positivo das coisas. Não é isso que a palavra de Deus está dizendo. A palavra contentamento aqui é uma pessoa que ela vê que ela está suficiente, satisfeita com as necessidades da vida. Então, não é somente uma ação, eu tenho que olhar, mas é uma questão de sentimento. No Senhor, exatamente. Por isso que é um contentamento com o amiguinho dele, que se chama piedade. A piedade é submissão ao Senhor. A submissão ao Senhor e entender que Ele tem me dado suficientemente todas as coisas, agora entenda a palavrinha, necessárias para a vida. Se você misturar esses dois, você vai fazer um composto químico chamado grande fonte de lucro. Aquilo que vai além de qualquer expectativa que você possa estar imaginando. E aqui é interessante que esse primeiro versículo, versículo 6, é a primeira coisa que a gente pode encontrar nesse texto. Qual é? A verdadeira riqueza. Nesse momento, normalmente o apóstolo Paulo faz isso. Ele vai daquilo que é errado para o que é verdadeiro. Aqui ele está dizendo aquilo que é verdadeiro para depois o que é errado. Ele está mostrando qual é o verdadeiro lucro, qual é a verdadeira porção de riqueza da vida. É você ser uma pessoa submissa e contente, reconhecendo que as suas necessidades são supridas em Jesus. Isso é que é riqueza. Mas olha que coisa um tanto quanto diferente, né? Toda vez que a gente fala de lucro, por exemplo, eu quando fui ensinado no ensino médio, lucro sempre tem a ver com dinheiro. Na minha mente eu fui treinado para pensar dessa maneira. Porque quando a gente estuda no colégio, o lucro sempre tem a ver com coisas empresariais. Lucro sempre é um dinheiro que está sobrando. Ou é só na minha cabeça que isso faz sentido? Tá? É sempre saldo positivo, exatamente. Só que aqui a palavra de Deus não está querendo lhe mostrar lucro dessa maneira. O lucro aqui, na verdade, essa palavrinha é para mostrar um tesouro verdadeiro. Um ganho, exatamente. Não no sentido monetário, não é o dinheiro, mas é uma riqueza além do físico. Então, não é. Então quer dizer que se eu for uma pessoa submissa diante de Deus, e eu ser contente, né? Eu entender que tudo que eu tenho, eu vou ser suprido diante de Deus, então eu vou ter muito lucro na minha conta. Mas como é que eu estou fazendo tudo isso e lá quando eu olho lá para a minha conta na Nubank, está dando R$10 só de saldo? A questão do lucro é também, né? Mas ainda como uma aplicação. De maneira direta aqui, a questão ainda não é apresentar tesouros nos céus, porque ele ainda vai apresentar o paralelo. Esse aqui é o verdadeiro, tem, né, a gente chama de antítipo, né? O elemento contrário do que não é o verdadeiro lucro. Mas a gente vai chegar lá ainda. Está seguindo nesse passo. Diga lá, Gilviano.
Sim, entendi. Mesmo tendo perdas, isso mesmo. E aí o que é que o texto vai dizer? É o que você tem de suficiente. E aqui parece um tanto quanto assim, muito teórico, né? Mas aí se você perguntar o que é isso? O que é ter o suficiente diante de Deus? Aí o versículo de número 8 vai lhe explicar. O que é ter o suficiente? Como é que eu posso estar contente? E ele vai dizer, tendo sustento, como é que diz o texto? E com que nos vestir, estejamos contentes. Mas não é o contente que está sendo apresentado ali. Tendo sustento, tá certo, pastor. O que é o sustento? E aqui entra a grande questão. Porque muitas vezes o sustento para a minha vida não é o sustento da sua vida. É por isso que a palavra de Deus diz aqui: tendo 3 salários mínimos para viver, tendo 1 salário mínimo para viver, tendo 10 mil reais na sua conta, ela não diz isso. Ela fala o necessário. E qual é esse necessário? Ela vai adjetivar, continuando. Você tendo o que você vestir, então, tendo as suas necessidades supridas e tendo o que se vestir, esteja contente. Agora, vamos juntar duas coisas. O que é isso? Você tem comida? Isso é necessidade, a suficiência. O seu corpo necessita de comida todo dia. Você tem comida? Você já comeu hoje? Sim ou não? Sim. Estão com fome, mas já comeram hoje, né? É uma coisa de necessidade. Vocês beberam água hoje? Então, o seu corpo necessita disso dia a dia. Você tem uma casa? Sim, graças a Deus. Amém também. O fora do que sai dessa esfera é aquilo que lhe protege. O que é que lhe protege? O vestir. Então, a suficiência é isso. Você tem água, você tem casa, você tem comida, você tem como se proteger, que a coisa da vestimenta é isso. Não é você o vestir. Se a Bíblia está dizendo vestir, pastor, então eu tenho que me vestir, tenho que me vestir bem. Eu tenho que ter a camisa da Lacoste, tenho que ter a camisa da Gucci, tem que ter a camisa, qual era a outra marca? Da Polo, né? A Polo Wear. Tem que ter, deixa eu ver qual outra marca grande aí, eu não sei qual. Da Oakley também, né? Outra marca de grife das roupas das mulheres. Chanel, rapaz, eu tenho que ter a Chanel, porque o texto bíblico está me pedindo para eu me vestir. Então, se Deus só quer o melhor para mim, eu também tenho que me vestir da melhor maneira. Só que não é esse intuito, é o de se proteger. Tenha com que vestir e proteger seu corpo. Porque, mais uma vez, a ideia é que é necessidade básica. Você precisa proteger o seu corpo. Por quê? Hoje a gente tem um intuito muito da vestimenta como questão de moda também, né? Mas o vestir é proteção pelo frio, pelo calor. Então, a nossa vestimenta ela tem uma utilidade física. É por isso que quando você está com frio, você usa uma vestimenta mais grossa. Quando você está com calor, você troca a sua vestimenta, não é? Então, esse é o intuito da veste. Só que hoje a gente mudou um pouco esse intuito, né? Tem que ficar alinhado, as paletas de cores. Mas não é esse o intuito do texto. Se você tem isso, você tem água, você tem moradia, você tem comida, então você já tem motivo suficiente para estar. Qual é o nome aí? Pode dizer, alto bom som. Contente. Agora, o que é contente? Vamos lá, mais uma vez. Contente, eu gosto porque é mais uma palavra bíblica para sentimento. Você tem uma força inabalável. Então, o contente aqui ainda não está querendo falar sobre alegria. A palavra contente, né, que é arkel, é para falar que a pessoa é forte, é suficiente, mas ela tem um bastante. E aí é por isso que quando a pessoa ela está forte, necessariamente a consequência é que ela está satisfeita. Então, quando você tem tudo isso que é necessário para a sua vida, você está satisfeito, você vai estar forte diante de Deus. E é por isso que você vai estar satisfeito. Essa palavra que é diferente lá do contentamento.
Esse contentamento lá é do necessário. Quando você tem o necessário, você está satisfeito. E aqui o apóstolo Paulo começa a mostrar qual é o nosso pensamento. Por quê? Se você não pensa desse jeito, você vai possivelmente pensar de outra maneira. Ou não? Sim ou não? Sim. Qual é a outra maneira? Versículo de número 9. Ora, os que querem ficar ricos... Opa, peraí. Pulei aqui, perdão. Perdão, é o 9 mesmo. Eu pulei, na verdade, o 7, mas eu vou voltar para ele. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas. O que é ficar rico? O que você acha? Alguém poderia trazer só um copo com água para ter um coração de misericórdia pelo pastor aí? E trocar o garrafão? Pronto. O que é querer ficar rico? O que é ficar rico? Pode dizer, porque quando vocês definirem, mostra o tanto que a gente entende, como o texto bíblico vai mostrar. Tem muito dinheiro. Bom, bom. Recurso além do necessário. Status. Ficar rico significa ter status também. Exatamente. O que mais? Acumular bens. Certo também. E olha como é que a palavra de Deus está dizendo. Os que querem ficar ricos. E aqui o querer não é, quando a gente fala, né? Ou vontade de apostar na telecena da virada, mega cena da virada. Eu tenho vontade de ficar rico. Aí eu pego, jogo lá e esquece, né? Não é essa vontade de você falar e fazer uma coisinha, não. É que é mais da vida mesmo. É um querer tão forte que tudo ao seu redor você faz para ganhar dinheiro. Tudo. Tudo. A sua vida, você começa na sua vida e na sua família. Você começa a ver a sua família como tempo e dinheiro. Se eu passar muito tempo dentro de casa e pouco tempo no trabalho, eu estou perdendo dinheiro. Então, esse querer é isso. Tudo que envolve o meu pensamento está voltado para ter dinheiro. Então, se eu dormir menos do que o normal, eu vou conseguir trabalhar mais. Se eu conseguir trabalhar mais, eu vou poder também ganhar mais dinheiro, porque eu vou ter mais condições de entrar na promoção e assim sucessivamente. Então, se eu passar menos tempo comendo no meu horário de almoço, eu vou conseguir fazer esse trabalho aqui com esse bico ali, e eu vou ganhar mais dinheiro. Então, você percebe que não é só, é legal ganhar dinheiro, mas é tudo que envolve dinheiro, essa pessoa está com a mente ligada só para isso. Quando você abandona a moral, ganhar dinheiro e ficar rico se torna fácil. É fácil. É exatamente aqui que entra o problema. Porque esse rico é como os irmãos aqui apresentaram, é ter além do que é suficiente, além do que é necessário. E aí, quando você busca além do que é necessário, algo vai acontecer no seu coração. Por quê? Vai uma coisinha aparecer na sua vida chamada tentação. E é interessante essa expressão, os que caem em tentação. Por quê? Você já teve um primo mais novo que ele ficava lhe instigando para você brigar com ele? Ou um irmão mais novo? Você já teve? Ou isso aconteceu comigo, vocês nunca passaram por essa experiência? Nunca passou? Já, né, o primo ou o irmão ficava assim, ei, rapaz, tá fazendo o quê? Tá fazendo o quê? Você trabalhando, ele, tá fazendo o quê? Já lhe diz. Aí 5 minutos depois, tá fazendo o quê? Então, isso a gente chama o nome de provocar ou instigar, né? Eu também estou errado, não é isso não que a gente dá? Pois bem, essa expressão cair em tentação é isso. Instigar a tentação, ficar provocando a tentação. Provocar o pecado, provocar o erro. É o que a gente tem a expressão no nosso cearenseis, é cutucar a onça. Exatamente. Cair em tentação é isso. Literalmente é você saber que pode dar errado, não se contentar em ficar na sua zona de conforto, mas sempre ficar botando o pé depois da linha.
cai não. Vai, cai não. Aí vai, e vai, e vai, e vai, e vai. E é isso que a palavra de Deus está dizendo, que esses que têm um pensamento totalmente voltado para o dinheiro, eles estão instigando o pecado. Estão provocando. Eu quero que dê errado, eu quero que dê errado. Por mais que na mente deles parece que é uma forma de dar certo. Parece que é o certo. Você fala, Emerson? Exatamente. É isso que está querendo falar nesse ponto aqui, porque é tanto instigar a tentação e buscar cair numa armadilha. Mas o que, que envolve essa armadilha? A palavra de Deus vai continuar. Essa cilada também entra muitas concupiscências insensatas. Fazer coisas, e concupiscência é isso, fazer algo puramente pelo mal. E são coisas que não têm nenhum sentido. Você faz o mal só por fazer o mal. E olha que coisa, essa busca pelo dinheiro vai acabando, como o Emerson diz, até com a sua moral. E é por isso que entra a nossa famosa corrupção. Você quer tanto ganhar dinheiro que não tem mais nenhum problema você fazer algo ilegal para que o dinheiro chegue até você. Um atalho. Receber um troco errado, desde o menor até o maior. E aqui a busca é eu não ter mais suficiência em Deus. E eu quero que vocês guardem isso. Porque quando o apóstolo Paulo está falando aqui, ele vai terminar também no versículo 10, a ideia é, o pecado não é só aquelas pessoas que ganham 10 salários mínimos. O pecado é quando você faz coisas para não depender mais de Deus. E aqui entra essa cilada, essa armadilha. É uma palavra muito clara no texto original também, a mesma intenção. O pecado lhe dá a falsa sensação de controle. O dinheiro, na verdade. A riqueza, ter uma mente dominada por isso, dá a falsa sensação de controle. E é por isso que Cristo vai falar sobre esse insensato, esse homem que ganhou, teve muito lucro e ele teve a sensação de controle. Pronto, agora posso viver a vida normal. Isso. Devido às próprias leis de Israel já serem estabelecidas. Quando você ganhava alguma coisa e era de plantação, você deveria deixar o que você recebeu para aqueles que não têm, na verdade, nenhuma maneira de sustento, que eram os órfãos, as viúvas, os estrangeiros e os escravos. Então é um quarteto periférico que aparece na Bíblia. Isso. Exatamente. As sobras para que as pessoas conseguissem ter o necessário também. Exatamente. Excelente. O que o texto diz mais? Não é somente isso, mas eles também caem em coisas perniciosas. E aqui a ênfase é a destruição da pessoa. E é por isso que o versículo 9 termina o seguinte: as quais afogam os homens na ruína e perdição. Afogar não é como a gente entende também, né? Porque, por exemplo, você pode se afogar na piscina, não é? Ou não? Pode. Então você consegue se afogar no raso. Ah, beleza, varão. Acho que não é precisar trocar não, aqui tá dando certo, né? Mas obrigado, viu? Os varões aqui estavam cronometrando. Muito grato, varão. O afogar aqui é você submergir nas profundezas do mar. Porque a ideia deles, né, não tinha piscina na Grécia, né, no linguajar grego. Então, afogar é você estar no fundo do mar. Não é você se afogar na beira da praia, não, como muitas pessoas se afogam. E se afogar é você ir até o fundo e não voltar mais. Chegar ao fundo do mar.
E que essa ideia, essas pessoas que têm a mente dominada por ganhar dinheiro, elas se afogaram. Elas estão debaixo do mar e é por isso que isso causa nelas ruína e destruição. Qual o sentido dessas duas palavras? A ruína significa a morte e a ruína e perdição, perdão. Ruína é morte e a perdição é a separação eterna espiritual de Deus. Então, o que é que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? A consequência não é somente física, a morte literal, mas é também a morte espiritual. Você quis, então, estar separado de Deus e a consequência vai ser você estar eternamente separado de Deus. Então, é muito interessante perceber isso, que mostra o quanto Deus é justo também. Você não queria estar longe de mim? Você não quis saber de mim? Você falava que era besteira? Que eu não existia? Pois bem, então, se você queria estar eternamente separado de mim, a consequência para tudo que você fez é estar separado de mim eternamente. E aqui o apóstolo Paulo mostra a grande consequência, né, a pior das consequências, que é a destruição corpórea e a destruição espiritual. Diga lá, Júlio. Sim. Uhum. É esse, pronto, agora você chegou no âmago, Joviano. Porque a questão não é querer ser rico. O pecado maior é amar o dinheiro em abundância. Mesmo você sendo pobre, você pode amar o dinheiro em abundância. Exatamente. Amar aquilo que você não tem. Uhum. Excelente. Você definiu bem aqui usando essas palavras. Porque você, se você vê, começou com a tentação. Olha a primeira palavrinha. Tentação é a primeira palavra sobre a consequência desse querer ficar rico, só que a última é perdição. Então você percebe que ela está assim, ó, tá caindo aos poucos. Foi tentado, aí depois vem uma cilada, aí depois vem um desejo indevido, que é a concupiscência, e aí chegou em questões insensatas, perverteu ela, caiu na morte e por fim a separação do Senhor. Então a separação direta de Deus, ela não vem do nada. Ela nasce desde uma coisinha lá atrás. Isso mesmo. É por isso que o versículo 7 é a aplicação desses todos esses versículos aqui. Porque ele resume tudo o que o apóstolo Paulo está querendo ensinar.
Uhum. É, a aplicação da palavra, excelente. Mais que ela não tenha esse intuito, né, mas a aplicação e uso dela é exatamente para isso. Estava só querendo entender como é que você estava construindo, mas a gente consegue aplicar dessa maneira. Excelente. Primeira aplicação, meus queridos irmãos, aqui finalizando o texto. O versículo 10 e o versículo 7. Porque o que, é que o apóstolo Paulo vai mostrar aqui? O dinheiro não é a raiz de todos os males. É o amor do dinheiro. Porque amor do dinheiro é uma palavra só. Né? É a palavra, deixa eu colocar aqui, filarguria. Guria é dinheiro e filo é amor. Então, filoguria é a tradução, né? Na verdade, é a palavra original dessa expressão que é amor do dinheiro. Guria. Com G, guria. Filorguria. E aí é por isso que esse texto, versículo de número 10, é mal interpretado. Porque todo mundo diz que, por exemplo, né, se a minha casa, eu tenho um orçamento apertado. E aí eu, não, pastor, eu estou estudando, estou tentando entrar nessa promoção lá do meu trabalho, porque eu, como o meu orçamento é muito apertado, eu quero que fique pelo menos um pouco mais organizado, porque tem algumas coisas que eu fico deixando, porque o dinheiro não dá. Então, o que você está buscando não é, e aí tem a má aplicação, não é o pecado do amor ao dinheiro. Você está buscando uma organização da sua necessidade. Agora, se todas as contas da sua casa se pagam normalmente, você não precisa botar gato dentro de casa, para a energia vir mais barata, nem a água também. Então, se está tudo sendo suficiente para a sua questão física, para a sua questão da sua moradia, para a sua questão alimentar, então isso você chegou no patamar de suficiência. Agora, quando é além do que é suficiente para você, aí é pecado. Então, existe uma linhazinha muito tênue. Toda vez que a gente fala de amor ao dinheiro, eu quero, por exemplo, fazer um vestibular, ou fazer um concurso para passar nesse trabalho e ter uma boa remuneração. Né? Isso é pecado? Não. Não é pecado você querer passar um concurso. Não é pecado, por exemplo, você buscar ser um médico, o médico recebe uma boa remuneração. Agora, o pecado é você buscar isso em excesso. Como se a sua vida dependesse disso, mas ela não depende. E aí que dá, por exemplo, temos alguns irmãos aqui que eles trabalham dia sim, dia não, querendo ou não, vai no domingo, né? E aí, tá vendo como é que essa linha tênue é necessária? Se a gente entrasse no seguinte, você tem que deixar o seu trabalho, porque você não está vindo você está trabalhando e você não está vindo para o culto. Aí tá certo, aí o irmão pega e deixa de trabalhar. Aí tem 6 meses de seguro-desemprego, no melhor cenário de que ele tinha carteira assinada. E depois quem vai sustentar essa família? Isso aí é insensato. E não, pastor, porque ele está amando dinheiro. Ele está com trabalho e que ele não vem para a igreja. Hã? É seguro-desemprego. Não é seguro. Exatamente. Então, se você, né,
Alguns irmãos conseguem mudar, mas quando a situação de um irmão que ele não consegue mudar, se você colocar essa medida, você vai estar tirando o sustento de uma família. Porque eu já vi, por exemplo, muitas pessoas defenderem isso a partir desse texto. Agora, se alguém, né, quiser sair, ter seguro-desemprego, não, pastor, eu quero sair, e aí tem casos realmente que são muito extremos, pastor, não está dando certo, é um trabalho que eu faço, um trabalho de muita periculosidade, trabalho com gente que é todo tempo brigando, pode acontecer alguma coisa, por mais que a minha remuneração seja boa, mas não vale a pena entre eu estar colocando a minha vida em risco lá fora e se um dia eu perder minha vida lá fora, quem que vai estar aqui para guardar minha família? Então isso é o consenso de cada irmão. Não, realmente não pare, ore, busque outro porque está colocando a sua vida em risco, né? Isso, também. Sim, sim, também. Excelente. É por isso que ele vai falar que esse tipo de busca fez que as pessoas se desviassem da fé, que é o que o versículo 11 está dizendo. E assim mesmo se atormentaram, né? Trazem muitas dores em buscar ter essa busca que não vai ter fim, né? Sim, sim, exatamente. Principalmente porque essa expressão, por exemplo, que essa palavra aparece só uma vez na Bíblia, por isso que ela é tão difícil de ser aplicada e aplicada da maneira errada. Ela aparece aqui e em outro momento não aparece em nenhuma outra epístola. Aconteceu aqui nos versículos anteriores também. Uhum. Exatamente. Excelente ponto. Vocês escutaram o que o Hermeson declarou? Que a questão do ponto bíblico aqui não é falar que o dinheiro é pecado, mas o amor ao dinheiro é a questão pecaminosa. Né? E nem ser rico também é pecado, como é uma outra filosofia muito forte apresentada nos nossos dias. E veio principalmente devido a ICAR, Igreja Católica Apostólica Romana. As pessoas pobres elas são mais humildes e são mais santas do que as outras. Isso veio através de dois, não necessariamente foi o dele, mas os discípulos deles, que foram os dominicanos e os franciscanos. Porque eles largaram, eram pessoas que tinham muita posse, largaram para fazer o trabalho, para fazer o trabalho da igreja, e a igreja entendeu o quê? Se eles largaram as riquezas para fazer o trabalho da igreja, significa que essa deve ser a medida. Então, quem é rico não pode ser rico, tem que dar tudo para a igreja, e essa pessoa se tornará mais humilde e mais santa. Pegou, Rafael? Pegou? Excelente. Isso mesmo. Você percebe que os dois extremos são muito problemáticos, né? Se colocar, por exemplo, o rico como pecaminoso, o pobre como mais santo. Isso aqui é um extremo que a Bíblia não traz. Diga lá, Varão.
Ele está pecando por. Ele não está pecando. Sim. E aqui, essa é uma outra problemática que é levantada, né? Porque naquele momento Cristo não está dizendo que ele estava em pecado em fazer isso, como você bem apresentou. Mas é porque esse ponto era o ídolo do coração dele. Porque como ele achava que era só cumprir lei, ele não tinha entendido ainda o que era o reino de Deus. E aí Cristo tocou exatamente no ídolo dele. E nós temos diversos ídolos, mas do jovem rico era o dinheiro, o amor ao dinheiro. Exatamente, era o ídolo do coração dele. Muito bem. E aí, a última aplicação é aquela declaração do versículo 7, que é uma alusão clara a Jó 1:21 que a gente leu na nossa liturgia. Se você vem para esse mundo e não traz nada com você, você não vem carregando nada, também quando você sair desse mundo, você não levará nada. Então, é uma forma de o apóstolo Paulo falar o seguinte, que é a mesma coisa que o Jó falou. Se você não trouxe nada e vai levar nada, por que o seu coração busca tanto as coisas daqui, sendo que elas são passageiras? Então, será que compensa mesmo você perder toda a sua vida naquilo que você vai perder como a areia passa pelos seus dedos? Ou é mais precioso e lucrativo passar uma vida toda buscando aquilo que vai ser eterno, que é a verdadeira fonte de lucro, que começa lá no versículo 7, que é a reverência, a piedade, o contentamento no Senhor. Então aqui que está o jogo de palavras que aparece no versículo 7, né? Só que o pensamento judaico e principalmente o pensamento grego é assim, né? Enquanto o nosso pensamento que é mais latim é assim, ó. Aí o versículo 7 já é a aplicação, só que a gente bota a aplicação para cá porque normalmente a gente pensa desse jeito, né? Mas o versículo 7 é mostrando isso. Que lucro é esse? Na verdade, não é lucro. Então, por que a gente busca tanto isso se não tem lucro? É a grande questão do apóstolo Paulo querendo tratar esse momento com a igreja, que possivelmente também estava caindo na igreja de Éfeso, esse problema com o dinheiro e amar demais o dinheiro além da conta. Depois, próxima semana, vai falar, na nossa próxima exposição, vai mostrar como jovem, tu, porém, jovem, homem de Deus, tem que fugir dessas coisas. E o que é que você deve buscar? Isso você foge, você deve buscar outras coisas. Piedade, fé, amor, constância e mansidão. Como essas 4 palavrinhas aqui são reais na nossa vida. Vai ficar para a próxima oportunidade, até aqui na noite de hoje. Amém? Alguma dúvida final? É uma tentativa de explicar, não necessariamente o texto bíblico. Porque piedade, que é eusébia, ela sempre aparece, é uma palavra dessa língua que aparece sempre de maneira de reverência. É sempre ligado a isso, a reverência ao Senhor. É por isso que Salomão falou que o que é o princípio da sabedoria? Temor ao Senhor. É uma palavrazinha que era muito usada no Antigo Testamento para falar sobre reverência, é o temor. Então não é temor de ter medo, é a piedade ao Senhor, é o princípio, é o primeiro passo da sabedoria. Então é isso que faltou em diversos personagens no texto bíblico e por isso que caíram em pecado. Caíram pela falta de reverência, pela falta de... que querendo ou não, é uma aplicação da intimidade, porque essa reverência é a submissão a Deus. É ter esse coração humilde. Mas de maneira imediata, Joviano, não necessariamente é intimidade. Mas intimidade é a consequência da reverência. A reverência é a consequência do temor. Então não é diretamente, mas é a consequência dela.
Romanos 12, né? Segura só um pouquinho. Rafael, dê só uma seguradinha aí, só para eu entender aqui, que você está falando um pouquinho alto, Vaso. Olha lá, continue. Excelente, excelente. Sim, sim. As mulheres, né, que apareciam. Sim, isso. Que vai entrar em contradição com o resto do texto bíblico, né? Excelente, excelente. Vocês escutaram um pouco do que o Hermes falou? Ele fez alusão a Romanos 12, que o apóstolo Paulo mostra que um dos dons é aquele que vai doar também, que faça, acredito que não sei se é em abundância ou com coração limpo, mas é esse intuito de ele está mostrando que essa pessoa ela não tem um amor ao dinheiro. Então, faça com alegria, né? Pronto, exatamente. Então, esse é o intuito, né? Você dá, querendo ou não, a pessoa que consegue dar, aquela pessoa que tem esse recurso, né? Tem esse recurso sobrando. É, que a gente precisa ter esse cuidado, que é não cair no amor ao dinheiro, e a gente está exercendo o dom. Excelente, excelente. Meus amados, finalizando então, vamos orar, em seguida estaremos entrando nos nossos pedidos, no nosso momento de oração. Senhor querido Deus, nós te agradecemos por esse momento, ó Pai, te pedimos que o Senhor venha estar nos fortalecendo agora, orarmos pelos nossos irmãos, mas acima de tudo, Senhor, cuida do nosso coração para que a gente não venha cair nesse amor ao dinheiro, ó Pai. É algo tão pernicioso, como a tua palavra bem nos diz, que é ensinado nos nossos dias de maneira tão sorrateira, Senhor. Então, cuida do nosso coração para que a tua igreja não caia nesse pecado. É assim que nós choramos em Cristo Jesus. Amém. Meus amados irmãos, vamos compartilhar nosso pedido de oração. Eu sei que ele está apresentando. Hermeson. Simão Hermeson pede pela sua saúde mental, que está para que a igreja esteja em oração. Excelente. Outro pedido, Thaís. Ah, olha que bênção. Amém.